irmãos. Graças a Deus, né? Quero já agradecer primeiramente a Deus, né? Por estar aqui, né? Ele que nos concede as bênçãos dos céus. Quero agradecer, Francisco, os irmãos também aqui. E estou vendo aqui que o trabalho é assim meio complicado, né, irmão? Agitado, né? Eu não sei se eu conseguiria, não, nessa ocasião aqui, né? Por isso que a Bíblia diz que nós somos um corpo só, né? Muitos membros, mas é um corpo só. E cada membro tem a sua função, né? E eu vejo que essa função aqui não é uma das minhas, não, viu? E quando tem o aniversário do pastor, ainda fica mais ainda complicado. Principalmente, né? O homem é querido demais. Graças a Deus, que Deus continue abençoando a todos, né? Eu estava vendo aí no slogan da escala do pregador, eu estava um pouco diferente, não era eu, não. Graças a Deus. Então, eu quero agradecer a Deus por tudo e por todos. Quero, né, desejar um feliz domingo a todos, né? E nós já ouvimos louvores, adorações ao nosso Deus, né? Já vi muito problema aqui os irmãos para resolver, mas está dando tudo certo, para a honra e glória do Senhor, né? Como diz o nosso querido... Pode falar. Como diz o nosso querido e amado pastor Geraldo, né? Só perde quem não vem, né? Então, um programa como esse, né? Da igreja, nossa igreja, né? A Igreja Evangélica, Assembleia de Deus Templo Central, né? Além da pessoa se alegrar com os louvores, né, irmãos? Ele alimenta também a sua alma, né? Porque isto é necessário para o ser humano. Estar envolvido com as coisas de Deus, né? Porque é só bênçãos, é só alimento para a sua alma. Porque feliz é o homem que ele se dedica às coisas de Deus, né? Eu não tive a felicidade de conhecer o Evangelho muito novo, até porque minha família era né, não tinha esses costumes, né, de servir ao Senhor, né? E eu conheci a Jesus ali no Rio de Janeiro, na cidade de Macaé. E eu já tinha uns mais de 20 anos de idade. E hoje eu paro para refletir, né? E queria ter conhecido Jesus muito mais antes do que isso, né? Porque até eu chegar ao tempo de conhecer ao Senhor, né? Como todos que eu acredito nisso, né? Ele passa por este problema, né, de enfrentar coisas terríveis na sua vida, né, e ali sofre sozinho, chegar ao ponto de dizer que não aguenta mais, que não suporta mais, né, como muitos fazem, chega a tirarem a sua própria vida porque não tem um auxílio, não tem a quem socorrer, porque não conhece, né, irmãos? Quando a gente tem um amigo que a gente sabe que ele vai resolver o nosso problema, ali imediatamente a gente corre e pede um socorro, pede uma ajuda, pede um auxílio, para que o nosso problema seja resolvido. Mas quando a pessoa não tem este amigo Jesus, aí fica difícil. É por isso que hoje acontece, né? Pessoas tiram as suas próprias vidas porque está passando por um problema e não tem a quem socorrer, porque não conhece o dono da verdade, não conhece aquele que tem poder para resolver todo e qualquer tipo de problema, né? Então,
eu não tive esta oportunidade de conhecer antes, mas eu louvo ao meu Deus porque hoje, né, eu tive a oportunidade. Foi um pouco tarde, para mim foi tarde, mas eu queria ter conhecido a Cristo Jesus antes, né? E foi necessário eu me render aos seus pés para conhecer a esse Deus tão maravilhoso, como muitos estão aí, né? Então, não seja tarde para buscar a Deus, não seja tarde para se render aos pés de Cristo Jesus, porque Ele é a solução para todos os problemas. Ele tem poder para resolver todo e qualquer tipo de problema. Confie, se renda, não fique se omitindo, achando que você pode resolver em si os seus problemas, porque muitas das vezes você não vai resolver e no final pode acontecer coisas piores. Então se entregue, não fique achando o super-herói. Nesta manhã, mais uma vez eu digo que eu louvo ao Senhor e agradeço a Deus por tudo. E eu quero deixar aqui alguns versículos da palavra de Deus para a nossa meditação. Se você está aí esperando ouvir uma palavra de Deus, então nós temos aqui nesta manhã uma palavra de Deus para o seu coração. E se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 12, que diz assim: naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe eram lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu deixo essa passagem bíblica para a nossa meditação, né? E eu estava meditando de manhã nessa passagem, e eu não lembro bem se eu já tinha trazido alguma mensagem a respeito desta passagem bíblica, né? Mas hoje eu tirei um pouco de tempo para meditá-la, e eu estava vendo a respeito da vida desses homens de Deus que tinham sido escolhidos para fazerem a obra de Deus. E ontem eu trouxe uma palavra na congregação da Galileia,
E Deus me levou a respeito de homens e mulheres de Deus que foram chamados para fazerem a obra, né? E quão grande responsabilidade é esta, irmãos, que é necessário que eu posso dizer, nós que fomos chamados, nós temos que ter uma grande responsabilidade, não somente fora da nossa casa, mas em primeiro lugar, dentro da nossa casa. Edificar a nossa casa, né? Eu estava lendo na passagem ali onde na Galileia trouxe a mensagem aonde aquele jovem lunático estava passando por dificuldades e o pai daquele jovem, ele chega para os discípulos do Senhor, que está lá, bem lembro, capítulo 17. Mateus? Glória a Deus. Esse foi ontem, mas já não estou bem lembrado. Mateus 17. 14. 14, né? 17. A partir do verso 14. A Verso cura de um 14. lunático. Isso. Irmãos, e o pai daquele jovem, ele chega, na minha concepção, desesperado para que haja uma solução para o problema, né? Um problema que não foi tão fácil de resolver para nós homens e também para os discípulos do Senhor, né? Quando eu digo que o pai daquele jovem chega desesperado, é porque a situação não estava fácil, né? E hoje os homens e mulheres de Deus que foram chamados, muitos estão desperdiçando o seu chamado, porque quando o homem de Deus, a mulher de Deus, ou ambas as partes, ele tem um chamado pelo próprio Deus para cumprir o seu ministério aqui na terra, isto é uma honra, irmãos, porque ele não foi chamado por alguém qualquer, ele foi chamado por Deus. E nós não temos que esperar que nós vamos sermos chamados pelo próprio Deus de homens de pouca fé, né? De sermos chamados de incompetentes, porque fomos chamados para uma obra ministerial e não estamos dando conta do recado. Glória a Deus. Então, quando aquele pai ele chega para Jesus, que não tinha mais necessidade dele chegar para Jesus, porque os próprios discípulos tinham que ter resolvido o problema, porque no capítulo 16 de Marcos, Deus ele dá ordem para os seus servos, ele dá ordem para os seus filhos. Vocês fazem isso, isso e isso, e eu dou poder para vocês resolver estes problemas. E aonde vocês forem, eu confirmarei esta palavra. Então, por que é que eu digo que não tinha mais necessidade deles procurar Jesus? Porque esta ordem foi dada para o povo de Deus, para os discípulos cumprirem com essas regras. Ele disse que se responsabilizaria. Porque aonde eles fossem, esta obra teria que ser concluída. Ontem foi esta mensagem que eu preguei na Galileia. Glória a Deus. E ele disse, eu fui até os seus discípulos e eles não puderam resolver o problema. E quando Jesus se encontra com eles, diz, homens de pouca fé. Né? Então ali foi uma repreensão que ele deu, irmãos. Por que ele estava na posição de homens de pouca fé? Porque hoje os crentes não querem ler mais a Bíblia,
Hoje os crentes não querem mais orar. Evangelizar. Os crentes não querem tirar mais meia hora para buscar a presença de Deus. Não querem mais, irmãos. Os crentes não querem tirar mais uma hora à meia-noite para buscar a presença de Deus, para buscar o poder dos céus. E aí, como que ele vai realizar as obras de Deus? Como que ele vai aceitar, que ele vai receber poder do céu para realizar a obra de Deus? Não tem mais como. Verdade. Né? E esses homens sacerdotais, eles receberam esta ordem de Deus para edificar um templo, e naquele templo eles fazerem aquilo que o próprio Jesus fazia. E já tinha ensinado. De ensinar. Eles receberam a ordem de ensinar como que o ser humano ia para o céu. E quando Jesus, esses homens, eles vê os discípulos de Jesus quebrando as espigas para se alimentar, eles queriam repreender ainda por causa daquilo. E Jesus disse: se o próprio Davi, ele entra com os que estavam com ele dentro do templo e come o próprio pão da proposição, e como que vocês querem repreender alguém porque está se alimentando no dia de sábado? Se os próprios sacerdotes estão pecando dentro dos templos, e eles não têm punição nenhuma, não tem quem julgue eles, porque são eles os maiorais que deveriam dar o primeiro exemplo. Quantos irmãos? Aqui eu digo para os irmãos aqui no trabalho. Quantos e quantas pessoas eles estão dentro das igrejas, mas eles não estão ensinando o caminho que se deve andar. O caminho que leva o homem para o céu. Né? Eles estão na posição dos sacerdotes, não a posição que Deus chamou a eles, para que eles estivessem. Né? Mas estão na posição, né, de ensinar o povo errado. Né? De passar a mão na cabeça das pessoas totalmente erradas, fazendo isso e aquilo, aprontando dentro dos templos, né? E os que deveriam corrigir estão passando a mão na cabeça. Eu posso estar pregando aqui para mim, irmãos, e posso estar pregando para você, que está à escuta deste som. Né, irmãos? Então, vamos fazer a coisa certa. Os sacerdotes que eram responsáveis para ensinar a palavra de Deus, diz que eles estavam implantando doutrinas pagãs dentro das igrejas. Em vez de estar ensinando o povo a ir para o céu, em vez de estar ensinando o povo a se acostumar a viver uma vida santa, uma vida digna de santidade, de entrar no reino do céu no dia da volta do Senhor. Então, se você está andando errantemente e que você não foi chamado para isso, procure se analisar e se consertar diante da palavra de Deus. Como diz aquela passagem, né, irmãos? A passagem da Santa Ceia. Analise-se a si mesmo. E para nós sermos um bom servo, não precisa o pastor estar todo dia na nossa casa. Não precisa nós estar levando carão todo dia. Não precisa. A Bíblia, ela nos corrige. Ela tem palavras para nos corrigir. Aí vem os sacerdotes, irmãos, né? Com as suas doutrinas pagãs, com seus costumes que estavam longe do próprio Evangelho, né? Muitas coisas que
não tinha sido dotada por Deus, ele estava dotando e aplicando dentro dos templos e ainda queria corrigir as pessoas. Doutrinas, não podia cortar cabelo, né? As roupas tinham que ser do jeito deles, né? Ainda queria julgar as pessoas ainda com doutrinas pagãs dentro da igreja. Mas só que quem estava lá era o mestre. Só que ele estava querendo cobrar algo de alguém que era o santo dos santos. A Bíblia diz que é o sumo sacerdote, o próprio Jesus. Então aí ficou estreito para eles, porque eles não estavam dialogando com alguém qualquer. Eles estavam dialogando com o Jesus, o próprio Filho de Deus. E ele, de repente, ele diz: está aqui quem é maior do que o templo. Ele passou uma mensagem, naquela palavra ele passou uma mensagem completa para eles. Está aqui maior de quem é do que este templo, o próprio Jesus, que tem todo o poder para realizar milagres, que é o próprio sumo sacerdote, o santo. A Bíblia diz que ele era santo, ele foi santo, e ele realizava as obras porque ele tinha santidade em si próprio, quando colocava as mãos sobre os enfermos, eram curados, quando chegava alguém que não tinha visão, ele dava visão. Quando chegava alguém que não andava, ele mandava levantar e imediatamente saía andando. Quando chegava alguém coxo, ele tocava e ali de repentemente começava a fluir de dentro de si uma carne nova, um corpo novo, e ele passava a andar. O próprio Jesus, o sumo sacerdote. Era ele quem estava ali, que disse que era maior do que o templo, porque pela palavra de Deus, pela análise que a gente faz dentro da palavra de Deus, os templos dos sacerdotes já não tinha mais valia, já não tinha mais serviço diante de Jesus. Por quê? Porque eles quebraram as regras. E a partir do momento que eu, você, nós quebramos as regras da palavra de Deus e queremos impor novas regras dentro da palavra de Deus, a nossa fé não tem mais valia. O véu do templo que Jesus deu ou dá a cada um de nós não tem mais valia. Porque o que vale para nós é a palavra de Deus. O que vale para nós é a presença de Deus. E a partir do momento que nós, qualquer um, ele quebra esta regra da palavra de Deus, nós não temos mais valia, não temos mais valores cristãos, Então a regra é essa: obedecer a palavra de Deus. Porque o sumo sacerdote já não tinha mais valia perante Jesus. O templo já não tinha mais valia perante Jesus. Porque estavam andando após si e não após a palavra de Deus. A costumes, assim, a regra. Isso. Então, Jesus, ele olha para o templo e ele vê que não tem mais valia o templo, porque eles estavam quebrando as regras. Eles estavam tirando a palavra de Deus e colocando os seus velhos costumes dentro do templo. E agora quem eram eles? Para doutrinar uma igreja, para conduzir a um povo santo ao Evangelho de Jesus Cristo. E é o que nós estamos vendo muito hoje dentro das igrejas, É o que estamos vendo muito dentro dos templos,
pessoas andando após si, pessoas não mais obedecendo a palavra de Deus, pessoas querendo impor regras dentro dos templos. É o que nós estamos vendo hoje. É por isso que não é o que estou falando, não é o homem que está falando, mas é a palavra de Deus que está dizendo. Muitos são chamados, né, naquele dia, mas poucos escolhidos, né? Então, um dia após o outro, nós temos que renunciar ao nosso eu. Um dia após o outro, nós temos que se render aos pés de Cristo e analisar a nós mesmos. E como eu disse na Galileia ontem, e não deixar esta chama que arde dentro de nós se apagar. Porque quando esta chama, ela começa a se apagar, o mundo começa a nos envolver, né? E quando nós estamos, o homem está envolvido pelo mundo, né, ele começa a praticar as coisas do mundo, né? E o apóstolo Paulo, ele tinha muito cuidado com as igrejas, a qual ele foi chamado para doutrinar, né? Lá no capítulo 12 de Romanos, ele diz para o seu povo, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ele tinha cuidado que o mundo não entrasse dentro do povo que ele cuidava. Ele tinha estes cuidados. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com um novo entendimento, né? Agora, a igreja não tem mais os costumes do mundo. A igreja não pensa mais como o mundo. A igreja não deixa mais o mundo entrar na sua mente, mas transformai-vos, né? Então nós temos todos os dias esta obrigação de nos policiar e não deixar o mundo entrar dentro de nós, né, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, ele trouxe este versículo com a preocupação de que o mundo não entrasse dentro das igrejas, né? E infelizmente, né, irmãos, esta palavra ela está deixando de lado. Romanos capítulo 12, ela está sendo deixada de lado, né? Mas pela misericórdia de Deus, não vamos deixar esta chama se apagar dentro de nós, né? Vamos deixar ela estar acesa todos os dias, né? Jesus, ele faz uma promessa ao seu povo, ele faz uma promessa aos seus discípulos, né? Que ela vale até nos dias de hoje, para a igreja do Senhor. E esta promessa é que ele estaria convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos? Então, se nós deixar o mundo entrar dentro de nós, não foi porque Jesus nos deixou, não, é porque nós deixamos a Jesus, e ele não deixa nós. Você que está aí do outro lado ouvindo esta palavra, creia tão somente, e não deixe essa chama se apagar dentro de você, porque aquilo que você deseja na sua vida de bom, você com essa chama acesa dentro de si, Jesus, ele vai realizar o milagre na sua vida, seja ele qual for. Mas se essa chama estiver acesa dentro de você, né, pode pedir tudo o que quiseres, e ele vai conceder, com fé, não com dúvida. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Eu acho que eu já estou atrasado aqui. Já estou passando do tempo. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade. Não. Em nome de Jesus. Mas